na sequência da Covid-19. Na sequência das declarações do Presidente da República, eu conto em estudo com 12 convidados, juristas, nomeadamente Laurino Saraiva e também José Unha Poça, que agradeço a presença aqui, com forma de olharmos para as implicações da declaração do chefe de Estado ontem à noite. Começo consigo, Dr. Saraiva, em particular em relação ao tempo, ao timing desta prorrogação do estado de emergência, no sentido de que ontem houve a declaração, entretanto, em termos constitucionais, a Assembleia da República tem 48 horas, mas, entretanto, não vai ter essas 48 horas para que possa se decidir, tem que se decidir ainda hoje, se efetivamente houver uma sessão da Assembleia da República, e a partir da manhã é preciso que entre em vigor este mesmo decreto presidencial. Como é que olha para essa questão em termos de cumprimento legal dos timings que estão previstos na Constituição da República? Bem, bom dia a todos. É assim, primeiramente dizer que estamos num estado de emergência. E o estado de emergência, de per se, acarreta com certas ações imprevistas. De facto, em termos de timing, nós estamos um pouco apertados. Mas, dadas as circunstâncias, até nem seria correto pautarmos por uma visão legalista, mas muito mais utilitarista ou utilitária. Portanto, eu não sei, neste momento, qual vai ser o mecanismo da Assembleia da República, dado que muitos deputados encontram-se fora de Maputo, e talvez seria nesta sequência que começássemos a pensar em meios alternativos de lidar com estas questões, como, por exemplo, a introdução oficial, formal, dos meios de comunicação através do recurso das TICs. Eu acho que numa circunstância destas, até para ir de encontro àquilo que são as declarações do Presidente, evitar o risco, era muito mais produtivo que os deputados ficassem onde se ficassem, reunissem das suas províncias através de teleconferências. Portanto, eu acho que esta questão aqui do timing, infelizmente, vai acarretar, digamos, atropelamentos naquilo que são os procedimentos normais, legais, e, portanto, nem sequer vão ter que ser considerados devido à impraticabilidade da situação. Muito bem. O Dr. Unha Poça também tem esta visão não legalista, mas utilitarista da questão. Muito bom dia. Obrigado pela oportunidade de discutir este tema extremamente importante. Bem, relativamente à prorrogação do estado de emergência ontem declarado pelo Presidente da República, eu ia começar primeiro por dizer que é verdade que se diz no adágio popular que não se pode chorar sobre leite derramado, não é? Mas às vezes é preciso refletir sobre esse leite derramado para evitar os próximos erros. Próximos derrames. Exatamente. Bem, se olharmos com alguma atenção, a prorrogação do estado de emergência por parte do Presidente da República não constituiu surpresa. Era previsível, toda a gente esperava que houvesse essa prorrogação, só não sabíamos em que medida, se ia haver agravação ou não das medidas, ou se íamos passar para a chamada fase lockdown, o que também prevíamos que não fosse acontecer. Então, e com a subida dos casos, a situação do coronavírus, esta toda previsibilidade, podia muito bem o Presidente da República, com antecedência, ter tomado a atitude que tomou ontem e não colocar a Assembleia da República numa situação de aperto como está a ser neste momento. A ser neste momento. Muito bem visto. Isso ia permitir evitar toda essa discussão que levantava meu colega de que os deputados, uns podem não se encontrar aqui, mas eles também sabem que a situação
a situação é esta. E também deixa-me aqui levantar um outro ponto importante, é que, para todos os efeitos, para o conhecimento do público, o presidente prorrogou ontem, tivemos conhecimento, mas ele, quando o fez, disse que já havia submetido este documento à Assembleia da República, se calhar para cumprir com o prazo de 24 horas. Então, há aqui um problema jurídico sério. Quando é que efetivamente foi prorrogado o estado de emergência? Foi ontem ou foi quando o presidente submeteu este documento à Assembleia da República? Porque o documento devia ser submetido depois da declaração. Exatamente. Então, aqui leva-nos a refletir sobre o momento exato da declaração do estado de emergência ou, neste caso, da prorrogação do estado de emergência. Se, quando o presidente submeteu este documento à Assembleia da República, não no dia 29, mas no dia 28, conforme ele disse ontem, que já havia submetido, ou se considerarmos a declaração do estado de emergência, ele disse que tinha quando ele submetido anunciou ontem mesmo, tinha submetido na manhã de ontem mesmo. Então, se foi naquela manhã, exatamente, consideramos, o que eu me refiro é o momento da submissão. Consideramos aquele momento ou quando ele anuncia à nação que prorrogou o Estado de todo modo, o importante é aqui refletir sobre o tempo que a Assembleia da República tem para decidir, para para ratificar. Porque quando assim o faz, coloca a Assembleia da República como um órgão que está ali apenas para chancelar, um órgão que não reflete sobre os fundamentos. Subalterno. Exatamente, como se fosse um órgão numa relação hierárquica. Então, isso esvazia um pouco o poder, a independência e o conhecimento que a Assembleia da República tem sobre esta matéria. Parece que ela é obrigada automaticamente a ratificar este documento nos termos em que foi proposto, dado o timing. Muito bem. Dr. Saraiva, o Presidente da República prometeu, dentro daquilo que foi o seu discurso, medidas adicionais para proteger as famílias e também, acima de tudo, as empresas. Como é que, efetivamente, esta prorrogação do estado de emergência pode ser efetiva no sentido de salvaguardar os direitos fundamentais, em particular das famílias, e, acima de tudo, haver esta prevenção contra a Covid-19? Bem, antes de mais, antes de falarmos das famílias, eu gostaria de levantar aqui um ponto importante. O presidente Nunes sempre pautou nos seus discursos por uma governação científica. E, olhando para o que está a acontecer, dá a sensação que está aqui a faltar um método científico. Se não vejamos, até hoje, quase todos nós, moçambicanos, não sabemos se estamos no início da pandemia, se estamos no pico da pandemia ou se estamos na fase final da pandemia. Por quê? Porque nos faltam dados científicos que nos permitam fazer esse tipo de leitura. Mas é uma comissão científica que foi criada. É por aí que eu quero chegar. Essa comissão científica que foi criada, que nunca apareceu publicamente, que nem sequer eu, pelo menos, não sei quem são os elementos. Foram apresentados, provavelmente, mas eu não estava assim tão atento para perceber a qualidade técnico-científica desses membros da tal comissão que aconselham ao Presidente da República. Porque o Presidente da República, quando aparece publicamente a exprimir um certo pensamento, é porque ouviu alguém tecnicamente. Mas seria de bom tom, sendo um argumento, sendo uma questão de interesse nacional e público, que esta comissão aparecesse e começasse também a dizer publicamente o que estão a fazer. Porque, de facto, uma comissão desta natureza, eu espero que tenha elementos científicos de várias áreas, para depois converger aquelas que são as suas decisões e criarmos políticas transversais e eficazes. Neste momento, falta-nos esse elemento. Então, e se quisermos conjugar
com as questões da prorrogação do estado de emergência, nós vamos ver que o estado de emergência, o Presidente da República falou de um certo relaxamento. Ok, eu também vi este relaxamento, vejo na cidade um certo relaxamento. Mas das famílias. Mas para chegar a uma conclusão dessas, eu presumo que o Presidente foi levar dados científicos. Então, são esses dados científicos que nos interessa analisar para percebermos até que ponto estamos a relaxar de facto. Porque sem estatísticas, sem um método científico que possa ser lido por todos, vai ser difícil discutir esses argumentos. E é verdade, eu também sinto relaxamento. Mas com que bases? Então, não há números concretos do que está acontecendo. Esta coisa está... Talvez existam os números concretos, mas não devia, talvez, existir esse secretismo em torno dos números, em torno dos métodos, em torno dessa comissão científica que está a aconselhar o Presidente neste momento. Nós temos visto o MISAL a fazer um grande esforço. Aquelas leituras que o MISAL tem feito de números são leituras de números. Não estão a dizer o que é que significa estarmos com 76 casos, 9 recuperados, nenhum morto. O que é que isto significa em termos científicos? Para mim, um leigo em matérias de estatísticas, etc., de metodologia médica, está muito bom. Então, vou relaxar. Está aí a questão. Por estar muito bom, vou relaxar. Por falta desses elementos comparativos científicos do método. Nós estudamos mesmo para ter o domínio do método, porque sem método científico não estamos a fazer nada. Estamos a exprimir opiniões e que qualquer um pode exprimir opiniões. Neste momento, temos que, talvez, repensar naquilo que o Presidente tem sempre dito. Governação científica. Governação científica significa governação com método. Então, temos que começar a perceber onde é que está este método ou a exigir este método. Muito bem, doutor. E a questão da salvaguarda dos direitos fundamentais, em particular das famílias, estamos a falar de pessoas que dependem, em grande parte, do setor informal. Como é que se salvaguarda os direitos dessas pessoas se haver algum aperto em termos de medidas por parte do governo? Medidas restritivas. Exatamente. Nós, infelizmente, estamos numa situação muito crítica e temos que encontrar saídas, porque o setor informal faz parte daquilo que é o cotidiano, do modus vivendi das famílias moçambicanas. Saídas seriam, por exemplo, se tivéssemos capacidade, aí está, não temos essa capacidade, tivéssemos capacidade de encontrar subsídios para amparar essas famílias, seria uma saída. Mas onde é que vamos encontrar este dinheiro? Para alimentar essas famílias, para fazer com que elas fiquem em casa. Depois temos um problema sociocultural muito grande. Eu não sou sociólogo nem antropólogo, mas talvez os meus colegas sociólogos, antropólogos, possam dizer isto melhor. Mas eu acho que as nossas famílias são alargadas. E para ficar em casa, naquele núcleo familiar alargado, também é um risco. Ir para a estrada também é um risco. É um dilema. Nós estamos a viver um dilema sem saída. Por que é um risco? É arriscado ficar em casa. É arriscado ficar em casa, eu acho. Porque nessas nossas famílias existe sempre um elemento que vai à busca do pão. E se este elemento que vai à busca do pão seja contagiado, mete em risco todo o agregado familiar.
Então, aqui a questão do isolamento social fica um pouco complexa, mas temos que ficar em casa. É a única força, é a única arma que nós temos neste momento. Não temos hospitais suficientes, não temos medicamentos suficientes. Então, justamente como o Presidente da República dizia ontem, temos que pautar pela seriedade, cada um tem que fazer a sua parte e temos que tentar, na medida do possível, ficar em casa. Esta é a coisa mais importante que o Presidente ontem disse, na minha ótica. É melhor prevenir que É remediar. melhor prevenir do que remediar. Agora, temos aqui outras questões que estamos a analisar, mas de modo talvez um pouco ligeiro. A questão das empresas, da sobrevivência da nossa economia. Vamos chegar aí na questão das empresas. Dr. João Ampossa, gostaria também que comentasse sobre esta questão das pessoas vulneráveis. Como é que o Estado lida com esta situação? Nós verificamos que no primeiro estado de emergência houve um recuo em relação, por exemplo, à questão dos chapas, do transporte público de passageiros. Há uma situação de caos praticamente que se vive nos mercados. As crianças não estão nas escolas e continuam efetivamente, mas vão para os parques, vão para os jardins, estão a passear pelas ruas. Como lidar com estas pessoas para prevenir e, acima de tudo, para salvaguardar os direitos dessas pessoas? Bem, relativamente ao Covid-19 e a ligação que tem com os direitos fundamentais, os direitos humanos em geral, há aqui uma situação muito preocupante e sensível. Podemos ver em várias dimensões. Eu ia começar primeiro com a deficiente comunicação das instituições oficiais, do governo, relativamente ao seu povo no que diz respeito aos métodos de prevenção. Não é? Nós estamos com um déficit de comunicação, um problema de informar sem rigor, não informar com a devida verdade. Está-nos a faltar isto. E como é que se deveria informar, comunicar efetivamente? Por exemplo, relativamente às pessoas que são testadas positivas, há aqui um receio de identificar a idade das pessoas. Por exemplo, dá-se uma margem. Foi infectada uma criança agora no intervalo dos 5 aos 14 anos. Quer dizer, um intervalo grande. Uma pessoa infectada dos grupos mais vulneráveis, que são os idosos, com mais de 50 anos. É preciso ir um pouco ao fundo, procurar identificar. Também não sabemos... Preferia que dissessem a idade concreta da pessoa. Exatamente. Pode até... o que não acontece nos outros países, que identifica essas pessoas, porque isso também ajuda, de alguma forma, a prevenir os outros. Okay? Não estou preocupado que se identifique a pessoa ou não, o governo está a fazer o seu trabalho, mas também, num país em que o grosso da população é pobre, há muitos grupos vulneráveis, é importante também nos dizer qual é a posição social dessas pessoas que são testadas positivas. São pessoas pobres, são pessoas da classe média, são pessoas ricas, são assalariados. Qual é este grupo? Há aqui uma informação deficiente que desce um suspense e leva que as pessoas não levem a sério. Não se sabe se a pessoa frequenta o mercado feminino ou se vai para Malanga. Se olhar nos mercados, nos setores informais, as pessoas dizem, mas esta coisa deve ser coisa dos ricos, a nós não nos apanha. É das pessoas que viajam. Então, temos que começar a informar com algum rigor profundo, com alguma verdade, que é para proteger cada vez mais este grupo mais vulnerável. E também, como é que estão a ser feitos os testes? Quais são os critérios para testar as pessoas, não é? Porque alguém diz, há quem diga que não temos um número elevado porque não estamos a ser testados. E quando fala a parte do teste, é preciso também dar importância à realização de testes a nível dos profissionais de saúde, que são as pessoas que lidam diretamente com doentes, estão numa situação de risco. Então, mesmo na prorrogação, na declaração do presidente, fiquei preocupado quando o presidente da República começa por agradecer os partidos políticos. Mais tarde, que agradece os partidos políticos,
agradece às empresas, mais tarde é que vem agradecer aos médicos. Né? E deixo também a mesma crítica para a STV, por acaso vi através da STV, a legenda fazia o destaque a todos estes, menos à equipe da saúde. Então, questões de prevenção, é preciso sabermos como é que estão a proteger a equipe da saúde. É preciso informar, ter uma situação. E relativamente aos direitos fundamentais, propriamente dito, eu ia começar pela questão da fome. Nós estamos a ver um problema da fome. Fome real e ameaçada em termos da possível agudização. Como é que o governo vai resolver esta questão da campanha Fica em Casa e a garantia de condições de sobrevivência para as pessoas se manter, para que se mantenham em casa? A questão das mais 500 famílias, 500 mil famílias que serão, neste caso, ajudadas, que avançou o Ministro da Economia e Finanças, não é bastante essa informação? Bem, nós temos que ver, sobretudo, os grupos informais, dos mercados informais, que quase que não produzem. Aqueles trabalhadores de alguns estabelecimentos comerciais que foram definitivamente encerrados. Como é que elas vão sobreviver? Temos que olhar para as comunidades locais, aquelas afetadas pela exploração dos recursos naturais. Há preciso aqui, se calhar, também haver uma coordenação com as empresas no que diz respeito à responsabilidade social. Então, como é que as pessoas vão sobreviver é extremamente importante. E se olharmos também para a questão da prevenção, da máscara, o uso da máscara é informada de forma também deficiente e um pouco arbitrária. Cada um vem e diz o que lhe apetece. Então, estas regras de prevenção, estamos a falar de um direito humano fundamental, que é a saúde, não é? Então, os meios de prevenção aqui também são extremamente importantes. Como usar as máscaras, como aplicar o distanciamento social. Então, são questões extremamente importantes. E quanto às medidas do governo, há quem controla a implementação, o respeito para aquelas medidas, e o não cumprimento implica sanções. E quem está a sancionar é a polícia. Então, estamos a assistir uma polícia que está a brutalizar os cidadãos. Chegou ao ponto até de assassinar. Isto é extremamente grave. Vimos o caso da Beira. Então, como é que está sendo orientada a polícia para conseguir respeitar os direitos humanos enquanto dura a questão do estado de emergência, enquanto dura a questão do Covid-19? Será que a polícia compreendeu as medidas? Nós sabemos que, mesmo nos períodos normais, a polícia sempre agrediu o cidadão do ponto de vista de desrespeito dos direitos humanos. Mas nesta fase é extremamente complicado. É complicado pôr o Xamboco a funcionar para uma pessoa ficar em casa quando está à procura de comida. Pode-se ter aqui o pretexto do estado de emergência para agredir ou violentar, neste caso, o cidadão. É o que está a acontecer. Alguém vai dizer que são casos isolados, mas eu, na violação de direitos humanos, não vejo casos isolados. A violação de direitos humanos no local é ameaça para todo outro local. E se prestar atenção, há de ver que a própria polícia, nesta deficiência que tem de compreender as medidas do estado de emergência, vai longe, né? Vai longe em conjunto com as autoridades econômicas a encerrar estabelecimentos não abrangidos nas medidas, não é? E também temos uma situação de detenções, que eu já arbitrárias. Começo a entender como detenções arbitrárias, não é? Há detenções porque as pessoas estão a beber, não deviam beber, não é? Mas há aqui, parece... Excesso de zelo? Eu não diria excesso de zelo. Um espaço para esquema, um espaço para negociação, um espaço para uma prática de alguma corrupção e podíamos dizer, sim, também excesso de zelo numa situação em que o presidente amnistiou uma série de cidadãos para aliviar a superlotação das cadeias. Ao mesmo tempo, estamos a levar os cidadãos a sobrelotar as cadeias. Então, é preciso pensar muito bem que tipo de sanções queremos aplicar relativamente àqueles que não cumprem com as medidas. Temos que pensar de forma mais inteligente, de forma mais positiva. Se calhar, a aplicação de multas, medidas mais brandas, mas que mostram alguma seriedade, que é para o cidadão não cair no relaxamento, porque esse relaxamento também nos assusta. Mas de tudo isso que falei,
de alguma forma, leva o cidadão a relaxar por causa da forma como estamos a ser informados. O direito à informação aqui, a comunicação do governo para com a comunidade, para com a sociedade, é extremamente importante. Alguém até dizia que quando é médico, ouvia comentários de alguns cidadãos a nível das redes sociais a dizer que se é médico, por que é que não vai informar rigorosamente, trajado a rigor, debata, por exemplo. Então, isto estabelece alguma comunicação e as pessoas compreendem o que é que está a passar. Então, temos que melhorar as técnicas de comunicação, trazer a questão científica que falava o Dr. Saraiva e sabermos o que é que faz esta comissão, o que é que faz esta comissão e que conselho está a dar ao chefe de Estado. O que é que está a acontecer no país para, de facto, muito bem. E mesmo a última questão, a questão laboral e também, acima de tudo, a questão empresarial, tendo em conta que as empresas, elas sobrevivem, os empregos ficam salvaguardados acima de tudo. Houve uma série de medidas fiscais que foram tomadas para ajudar as empresas por parte, neste caso, do governo. Temos também uma série de medidas do Banco Central para ajudar, neste caso, as empresas que têm, neste caso, dívidas junto dos bancos comerciais. Este pacote de medidas que terá sido avançado no primeiro estado de emergência é bastante para o segundo estado de emergência ou, efetivamente, era preciso que as empresas fossem reforçadas cada vez mais em termos de apoio? Sim. Antes temos que perceber a tipologia de empresas que nós temos. Nós temos microempresas, temos pequenas empresas, temos empresas médias e temos poucas empresas de grande dimensão. E essas medidas do Banco Central, por exemplo, duvido que vá beneficiar a microempresa, por exemplo, porque talvez a estrutura da microempresa não dá aquela segurança de devolução do crédito, por exemplo. Então, este tipo de medidas vai ser muito seletiva, com critérios muito rígidos. Então, mas estava a dizer que só médias e grandes empresas? Provavelmente são médias e grandes, algumas médias, não todas, algumas médias e grandes empresas. Mas pronto, vamos lá deixar este aspecto de parte. Existe aqui uma questão que está sendo sempre levantada. E os trabalhadores, temos que encontrar soluções para os trabalhadores e como é que vão fazer os trabalhadores. E ninguém está a concentrar-se como é que vamos lidar com as empresas, porque se as empresas deixam de existir, os trabalhadores automaticamente não vão existir. Ora, a nossa lei de trabalho não consegue dar soluções, na minha ótica, para lidar com este caso. Nós temos um Instituto da Suspensão, por exemplo. Fala-se, não, os trabalhadores suspendem-se as atividades, os trabalhadores vão para casa e a empresa vai pagar 75% no primeiro mês, no segundo 50%, no terceiro mês 25%. E eu pergunto, onde é que a empresa vai buscar esses fundos para pagar os salários, se não está a produzir? Então, esta solução legal dada pela lei de trabalho não serve. Não serve. Serve para algum tipo de empresas, mas não para todas. Porque você suspende e ainda tem que pagar salários. Tem que pagar salários. Como é que vai sobreviver se não existe atividade? Mas depois também há outro dilema, porque o trabalhador também precisa de alimentar a sua família, depois aqui é um direito também fundamental. E aqui temos que refletir muito, temos que refletir nas políticas do próprio INSS. É uma oportunidade para nos reinventarmos. Porque assim como estão as coisas... Está a dizer que o INSS é que devia intervir nessa situação? Também. Porque, se não vejamos, temos, por exemplo, situações em que
algumas empresas estão a adotar aquilo que está na lei de trabalho, mas forçando os institutos que estão na lei de trabalho. Férias coletivas. É errado. Se formos para o rigor juslaboral, é errado. Isto não se pode fazer. Mas, mesmo porque a nossa lei de trabalho não prevê situações de pandemia, nós tínhamos que inovar, encontrar soluções que possam responder de imediato a estas situações e depois repensar na nova lei de trabalho. Aliás, esta nova lei de trabalho que já está depositada no Parlamento tem que ser revista, tendo em consideração as novas dinâmicas que podem acarretar mesmo a legislação juslaboral. Então, nós estamos aqui numa situação de que as empresas sofrem essa pressão e vão morrer, e a economia vai ser afetada. Nós tínhamos que encontrar uma solução. E são várias soluções que se podem encontrar. Tem que terminar o fio de pensamento. Por exemplo, neste momento, o Estado deveria encontrar uma maneira de injetar fundos para as empresas. Tal como foi aprovado na África do Sul. 500 bilhões. Exatamente, para tentarmos salvar a economia, porque contrariamente a nossa economia vai ser afetada de uma forma muito grande e não vamos ter uma via de saída nestas condições. Muito bem. Doutor Inhampossa, como é que olha para esta questão? Empresas versus salvaguardas do direito do trabalho. Acima de tudo, estamos a falar aqui de um direito fundamental. Bem, é importante garantir o emprego, o rendimento dos trabalhadores, mas eu ia dizer que o Estado, ao ajudar as empresas, estará automaticamente a ajudar os trabalhadores. Então, uma série de medidas precisam de ser tomadas, bem pensadas. A verdade é que aqui nós podemos falar um pouco ao alto, sem aquela profundeza. Por exemplo, temos conhecimento de que o Estado deve às empresas, desde que eclodiu a questão das dívidas ocultas, não conseguiu pagar algumas empresas, quer dizer, as empresas têm crédito sobre o Estado. Então, a questão do reembolso do IVA, por exemplo. Tem que ver como é que começa a pagar as empresas, como é que alivia, como é que põe em prática isenções fiscais, as questões de rendas, custos com energia, uma série de medidas que têm que ser tomadas para reduzir a sobrecarga das empresas, garantir alguns subsídios às empresas e também é melhor começarmos a pensar na possibilidade de revisão pontual da lei de trabalho no que prejudica as medidas do estado de emergência. Eu penso que podíamos, algumas normas que são muito imperativas, muito estáticas, podíamos afastar para responder sem que tenhamos que esperar por uma revolução, uma reforma total da lei de trabalho. Podemos, se calhar, reunir a Assembleia da República para a revisão pontual, sobretudo, desta norma sobre a suspensão dos contratos de trabalho, sobre a norma que não permite a flexibilidade da natureza do trabalho, redução dos salários também aqui, é uma norma extremamente imperativa. Podia dar espaço para as empresas, se calhar, enquanto o trabalhador não pode exercer aquela função que exercia, não pode oferir aquele salário, pode fazer uma outra atividade e oferir salários um pouco mais baixos apenas neste período. Então, tínhamos que aqui adotar situações muito revolucionárias para uma transformação social. E só para terminar, ia dizer, se calhar está na hora também de constituir uma comissão ou uma equipe que vai pensar na reforma do INSS, do Instituto Nacional de Ação Social, da Previdência Social, para percebermos essas situações de crise como a do Covid-19. Muito obrigado, João Inhampossa. Muito obrigado, Laurice Saraiva, pela